Oiê, tudo bom? Eu sou a Anidi, sou graduada em enfermagem e nessa videoaula nós vamos falar sobre os sinais vitais e os seus parâmetros normais. Você sabe quais são os 5 sinais vitais? São eles: a temperatura, a pulsação, a respiração, a pressão arterial e a dor. Então vamos lá, pessoal. Os valores normais para a frequência respiratória, de acordo com a idade e o ciclo respiratório, neonatos têm uma frequência de 30 a 40 IRPM. O que seria isso? Incursões respiratórias por minuto, que seria a quantidade de vezes que ele respira por minuto. Como o neonato ainda não tem o seu pulmão maduro, já está formado ao nascer, mas não está maduro o suficiente, né? Por isso ele tem essa respiração maior. E é considerado normal para a idade dele. Vamos seguir aqui então. Crianças até 1 ano, 20 a 40, de 2 anos, 25 a 32, 4 anos, né? 23 a 30, 6 anos, 21 a 26. Dá para perceber que à medida que o indivíduo vai crescendo, a respiração vai diminuindo. E é considerado um mecanismo fisiológico normal para o nosso organismo. Na fase adulta, nós já temos aí de 10 a 20 respirações por minuto. Quando nós inspirar, nós estamos trazendo oxigênio do ambiente para o nosso pulmão, que chega lá nos nossos alvéolos pulmonares. E quando nós expiramos, com X, expirar, nós estamos liberando o gás carbônico, tá? O dióxido de carbono. Isso se chama ventilação em ar ambiente, né? Em ar ambiente, nós vamos respirar por pressão negativa. Sim, pressão negativa. Pensa comigo, um paciente que está na UTI, internado, acamado, está inconsciente, entubado. Ele está respirando por pressão positiva, tá? O que seria essa pressão positiva? Seria o ventilador mecânico, seria a máscara de oxigênio, seria o tubo orotraqueal, ok? Paciente entubado, inconsciente, respira por pressão positiva, ok? Eu e você que estamos conscientes em ar ambiente, estamos respirando por pressão negativa. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de respiração. Eupneia é a respiração normal. Dispneia é a respiração difícil, trabalhosa, curta. É comum em doenças pulmonares e cardíacas. Pode ser súbita ou lenta e gradativa. Ortopneia é a incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta, exceto quando você está em pé, tá? Se você está deitado, você tem dificuldade de respirar. Taquipneia, respiração rápida. Vamos colocar um exemplo de um adulto. Um adulto que está correndo muito rápido e ele precisa de oxigênio, ele está correndo e está ofegante, está com a respiração elevada e não com taquipneia. Só está exigindo uma respiração maior porque ele está correndo. Agora, um adulto que está tendo um ataque cardíaco, ele começa a acelerar a respiração de forma inconsciente, né? Porque ele não vai falar, eu estou tendo um ataque cardíaco, eu vou respirar muito rápido. Não, isso acontece de forma automática. É até um dos mecanismos aí de compensação, beleza? Então, olha só, uma frequência respiratória no adulto, acima de 30 incursões respiratórias por minuto, já é considerado um quadro de taquipneia, tá? Aumento elevado da respiração, da ventilação. Bradipneia. Vamos dar um exemplo de uma bradipneia. Em um choque anafilático, causada aí, derivada por um alérgeno, tá? Que pode causar uma dificuldade de respiração na pessoa e, consequentemente, queda da respiração, né? Diminuição aí da ventilação, ok? A apneia já é a ausência da respiração, não tem respiração. Um exemplo aí é na parada cardiorrespiratória, a pessoa não vai ter respiração.
Respiração de Cheyne-Stokes. Respiração em ciclos que aumenta e diminui a profundidade com períodos de apneia. Ou seja, tem respiração, mas também tem períodos de apneia, de ausência da respiração. Respiração de Kussmaul. Inspiração profunda seguida de apneia. A pessoa respira profundamente e tem um período de apneia. Característico aí de um paciente de coma diabético, né, na cetoacidose diabética. Respiração de Bill. Respirações superficiais durante 2 ou 3 ciclos, seguidos por períodos irregulares de apneia. Aí nós temos a respiração superficial durante 2 ou 3 ciclos, mas nós vamos ter períodos irregulares de apneia, tá bom? Nós vamos ter uma intermitência aí em períodos de apneia. Respiração sibilante, sons que se assemelham a assovios, como se fosse um gatinho miando. Como a gente sabe, o sibilo é um dos sons adventícios, tá? Pulmonares. Adventícios quer dizer patológicos, não é o som normal. Por exemplo, os sibilos, as crepitações, os roncos, tá? Os estertores, são sons adventícios. E cada um possui sua especificidade. Valores normais do pulso. Vamos lá? No adulto, a gente pode olhar o pulso tanto na veia temporal, na artéria carótida, na artéria ulnar radial. Nós podemos olhar na artéria femoral, na veia poplítea, na veia pediosa, entre outros, tá? Na criança, a gente pode olhar o pulso nas artérias radial, ulnar, na carótida, tá bom? No bebê, a gente olha na veia axilar e na femoral. Na carótida, não, porque o pescocinho dele ainda é muito pequeno. No adulto, é normal um valor de 60 a 100 batimentos por minuto. Na criança, de 80 a 120. No bebê, de 100 a 160. Imagine um bebê com 159 BPMs. É normal, não se assuste não, é normal. Diferença de neonato para lactente. Neonato, ele nasceu hoje. De 0 a 28 dias, ele é considerado um neonato. A partir de 28 dias até 6 meses adiante, até 1 ano, é considerado lactente, ok? Então, é normal nessa fase eles terem aí uns batimentos por minutos maiores. É normal. Aí, Anne, o que é lactente? O bebê está sendo amamentado, tá? Então, vamos lá. Tipos de pulso. Exemplo. Eu tenho 22 anos, sou uma adulta. Minha pulsação está entre 60 e 100 batimentos por minuto. Pode ser 79, pode ser 80, pode ser 65, varia. Mas nunca vai ter 2 batimentos, tipo eu tô com 60 e 80 ao mesmo tempo. Não, é um batimento só. Durante 1 minuto a gente vai contar esse batimento e vai dar um resultado. Pode dar 60, pode dar 85. Mas o normal para a minha faixa etária é entre 60 e 100, ok? Então, eu estou com 75 BPMs. Eu estou normocárdica. Eu estou com um batimento cardíaco normal. Então, vamos lá, pessoal. Um pulso rítmico é um pulso, né, onde nós temos os batimentos iguais, tá? Ou seja, o pulso radial e o pulso ulnar estão rítmicos, estão com os batimentos iguais. Pulso arrítmico. Os intervalos entre os batimentos são desiguais. Pulso dicrótico. Dá a impressão de 2 batimentos. Taquisfegmia. Pulso acelerado. Bradisfegmia. Frequência abaixo da faixa normal. Pulso filiforme. Indica redução da força ou do volume do pulso periférico. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a variação da frequência cardíaca. No lactente, de 120 a 160 batimentos por minuto. Na infância, crianças aí, né, acima de 1 ano. Na infância, crianças acima de 1 ano, de 90 a 140 BPMs. No pré-escolar, né, jardim de infância, de 80 a 110 BPMs. A partir do primeiro ano escolar, 75 a 100 batimentos por minuto. Adolescentes, de 60 a 90 BPMs. E no adulto, de 60 a 100 BPMs. O interessante é que as literaturas não fazem referência ao idoso, ao indivíduo idoso, mas creio que, né, os parâmetros normais para ele também de 60 a 100 BPMs. Pessoal, nessa imagem eu deixei para vocês os locais de aferição do pulso. A artéria carótida, no pescoço,
é o pulso da artéria radial, acima da mão, né, na parte posterior da mão. O pulso da artéria pediosa, temos também a artéria tibial. Nós temos aqui o pulso da artéria femoral, localizado aí ao lado da sínfise púbica. O pulso da artéria braquial, que está acima do antebraço. E o pulso da artéria poplítea, que está atrás do joelho. Então, esses são locais de aferição do pulso. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar dos valores normais da temperatura, né? Se medirmos a temperatura axilar, o valor normal está entre 36 a 37 graus. Temperatura inguinal, pessoal, ela é parecida com a temperatura axilar, só que a medida é feita com o termômetro entre a perna e a pelvis, tá? Entre a perna e a pelvis. Os parâmetros normais é entre 36 a 37 graus. Temperatura oral de 36,5 a 37,5 graus. E a retal também é feita, tá? De 37 a 38 graus. Nessa imagem a gente pode ver um termômetro a laser. Nossa tecnologia está avançando. Termômetro a laser, onde você encosta e se obtém os valores da temperatura. E também nessa outra imagem uma criança, né? Onde está sendo aferida a sua temperatura, né? Por via retal. Pessoal, vamos falar sobre a terminologia da temperatura. Hipotermia seria uma temperatura abaixo de 35 graus. Uma pessoa febril seria uma pessoa entre 36,1 a 37,2. A febril quer dizer o quê? A pessoa não tem febre. Não tem febre. Eu sou a febril. Se meus parâmetros, né, de temperatura estiverem entre 36 a 37 graus. Uma pessoa febril que tem febre, né? 37,3 graus, 37,7 graus, febre 37,8, 38,9. Muda pouca coisa, mas é considerado como febre, né, entre 37 e 38 graus. Pirexia. Pirexia é o aumento da temperatura de 39 graus a 40 graus. Hiperpirexia acima de 40 graus. O que seria essa pirexia? Então veja bem. Hipotermia, febre abaixo do normal. A febril, pessoa que não tem febre. Febril é um estado febril, ou seja, eu estou num estado febril. Não é a febre propriamente dita, mas eu estou num estado febril, de 37 a 37,7 graus. E a febre propriamente dita de 37 a 38 graus. Pirexia é o aumento da febre. Veja bem, a febre ela pode ser denominada de pirexia, que é o aumento da temperatura corporal acima dos níveis normais. Então, veja bem, a febre propriamente dita, ela está em torno de 37 a 38 graus. A pirexia, por sua vez, é a elevação da febre, tá? De 39 a 40 graus. A hiperpirexia é outro termo utilizado para uma febre muito alta. É considerado uma emergência, tá? E precisa de atenção imediata. Valores normais da saturação de oxigênio está entre 95% e 99%. E isso serve para crianças, idosos e adultos, ok? O nosso slide está maravilhoso, está bem legal. Continuando aqui, os valores, né, de pressão arterial, né? Bom, pessoal, vamos lá. Hipotensão é um valor inferior a 100 por 60 milímetros de mercúrio. Abaixo de 100, né? 100 sistólica, 60 diastólica. Abaixo disso já é considerado hipotensão arterial. Queda da pressão arterial. Normotensão, uma pressão normal, está entre 120 por 80. O pessoal tem costume de falar 12 por 8, tá? Você vai no médico, a enfermeira vai, afere a sua pressão e te fala, olha, sua pressão tá 12 por 8, tá 11 por 7, tá normal. 120 por 80 milímetros de mercúrio. Hipertensão limítrofe, está entre 140 por 90 mmHg. Que significa milímetros de mercúrio, meu povo. Hipertensão moderada, 160 a 100 milímetros de mercúrio. Hipertensão grave, acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio, tá? Hipertensão limite, aqui nós já temos um estado de hipertensão, tá? Hipertensão moderada, hipertensão alta, hipertensão grave, gravíssima.
Aqui nós podemos falar que nós temos esquematizado o estágio 1, 2 e o 3. 140 já é estágio 1, 160 já é estágio 2 e 180 estágio 3. 180, né? Nós, profissionais da área, a gente fala 180, né? Mas com o paciente, nós não vamos falar, olha, sua pressão está 180 por 11. Ele vai dar um infarto. E presta atenção, uma pessoa com uma pressão arterial de 18 por 11, ou seja, 180 por 110 milímetros de mercúrio, precisa de uma consulta médica de urgência, porque está muito alto. O normal seria de 100 a 120. 10 por 7, 11 por 7, 12 por 8, assim é normal. Agora, abaixo disso já é hipotensão, acima disso já é hipertensão e deve ser tomadas devidas providências. Lembrando que a automedicação não é indicada, deve-se fazer consulta médica para seguir uma terapêutica médica, beleza? Tipos de PA. Hipertensão, né, que é acima da normalidade. Hipotensão, que é abaixo da normalidade. Queda da pressão arterial abaixo dos parâmetros normais. PA convergente. A sistólica e a diastólica se aproximam, né? A numeração ali, tipo 160 por 110 se aproximam. Divergente, a sistólica e a diastólica se afastam, né? Ou seja, nós temos uma sistólica de 130 e uma diastólica de 60. Então, uma PA divergente, uma PA convergente, próxima. EVA, escala visual analógica. Essa escala, ela serve para determinar a intensidade da dor do paciente, tá? Nós temos a escala qualitativa, onde o paciente vai dizer se ele está sem dor, uma dor moderada, dor intensa, máxima. Uma escala numérica, né, de 1 a 10, onde de 0 a 2 é uma dor leve, de 3 a 7 uma dor moderada e de 8 a 10 uma dor intensa. E a escala de faces, né, as carinhas, sorridente, triste, indica aí a intensidade da dor do paciente. Lembrando que os sintomas da dor são diferentes, sendo necessária uma atenção específica, né, ao local da dor, à intensidade da dor, para melhor classificá-la e tratá-la.